Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e, claro, do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações, fica por dentro de todo o conteúdo que o Pulso está compartilhando contigo e segue também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. E claro, se você está no Spotify, clica aí na estrelinha, avalia o Pulso Empreendedor, avalia o nosso podcast para que ele chegue aí a mais pessoas. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vini Chaves e hoje eu estou impressionado com a nossa capacidade. Ô Malek, às vezes alguns amigos encontram a gente aí nos corredores da Lajaica, aqui como a gente fala, né, do nosso convívio aqui. Para quem não conhece a gente está em Laje, Santa Catarina. Se você acompanha a gente de fora aí, Serra Catarinense. Serra Catarinense, então vem para cá, inclusive, uma região muito linda. E a galera pergunta, cara, como é que vocês conseguem toda semana? Esse aqui é o programa, acho que 238, né? São mais de 200 programas. Toda semana tem um convidado diferente e um tema diferente. Porque se você parar para pensar, é desafiador e eu fico impressionado. E hoje a gente vai falar sobre um tema também que é bem legal, que é você inovar, né, empreender dentro de uma empresa pública, né, de uma empresa aí que pertence ao Estado. Então vai ser um programa bem legal, um bate-papo muito bacana, mas antes a gente vai falar daquelas empresas aí que fazem a gente estar aqui, né, que tornam tudo isso aqui possível. E a BeMind já está com a gente há bastante tempo, ajuda aí várias empresas assessorando na questão de terceirização de processos administrativos, financeiros. Eles também são a contabilidade, então toda a parte fiscal, tributária, como você encaixar a sua empresa no melhor enquadramento, como você pagar os impostos da forma correta, não pagar a mais para jogar dinheiro fora e não pagar a menos para ter problema também e ficar com passivos aí. Então a BeMind ajuda em tudo isso e além disso eles também oferecem para você solução de tecnologia com o software ERP, que é totalmente em nuvem, um SaaS, né, como a gente fala, que é o OMI ERP, uma solução completa para você poder administrar o seu negócio, ter os números na palma da mão. Já pensou você, final desse ano, poder cuidar lá, tá de férias na praia, mas quer dar uma olhadinha, ver se os boletos compensaram? Você só abre no celular rapidinho, lá dá uma olhadinha e vai curtir a vida. Então chama a BeMind no WhatsApp 49999370001, no Instagram @BeMind Soluções e escaneia o QR Code se você está assistindo para conversar com a BeMind. Uma coisa que eu acho legal, né, na vida corrida que todo mundo está levando hoje em dia, essa coisa de você ter na palma da mão, de você poder olhar ali. Ajuda, cara, nossa, é muito bom. E ver os indicadores, né? Verdade. E quando você pega a empresa, além, né, você citou um exemplo, mas tem vários, né, Vini? Você analisar indicadores importantes, a BeMind te ajuda nisso. Mas quando a gente fala de investimento, também é muito legal você poder ter tudo na palma da tua mão e acompanhar o desempenho, a performance, né, o valor dos ativos, né, a rentabilidade que você aferiu naquele período, também na palma da sua mão. É isso que a Nipur te oferece com o aplicativo da XP Investimentos. Então, se você tiver assessoria de investimentos com a Nipur, além de receber as orientações, você também vai poder acompanhar em tempo real, também vai poder negociar em tempo real, porque hoje você tem também um aplicativo trader ali, onde você também consegue comprar e vender ativos, né, em tempo real. Então é muito legal você poder acompanhar isso. E eu gosto de vez em quando de dar uma olhada, sabe? Às vezes eu chego à noite em casa assim, vou dar uma olhada como é que tá a performance. É legal, vou né? comparar com o CDI, por exemplo, né, que é um balizador importante para o Brasil, que hoje, inclusive, né, tem uma boa rentabilidade. Eu consigo comparar e, olha, por incrível que pareça, eu fico muito feliz. E dá para falar aqui, assim, né, olhando para a câmera, de verdade, assim, a minha rentabilidade com a carteira que a gente construiu junto com a Nipur, ela tá bem acima do CDI nesse ano. Então, claro, né, a gente teve também bons resultados com a Bolsa de Valores que puxam alguns ativos, né, mas o bacana é isso, a gente alcançar o objetivo, ver a coisa acontecendo. Não é uma promessa, mas depende da estratégia que você traçar, você vai ter grandes resultados. Então, chama no Instagram, @NipurFinance ou no WhatsApp 499-995-68641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Escaneia o QR Code e escuta o programa deles aí, que ficou muito legal também. O bacana é que quando você tem a Nipur, por exemplo, né, você tem uma empresa que ela está amparada e, né, tem todo o apoio da XP Investimentos, que é aí a pioneira a nível nacional, né, de democratização dos investimentos. Tem um aplicativo muito legal também, né, Malek? E aí você, no aplicativo, tem um vínculo com a Nipur. Isso. Então, cara, você quer de casa mesmo lá, aplicar uma graninha, comprar umas ações, você consegue lá isso, né, de forma muito fácil.
mas você pode também ir na Nipur lá, né, visitar o pessoal e ter essa assessoria. E eu gosto dessa conversa pessoal. Assim. E o legal é o seguinte, cara, a AT Plus, que é nosso parceiro, também tem isso, porque eles são uma empresa de tecnologia, então tem um atendimento totalmente digital, central do cliente, aplicativo para você poder ver ali as suas faturas, pedir suporte, entender como é que está o seu contrato, mas eles também têm, né, um atendimento humanizado. Eles conseguem enviar lá rapidamente um técnico na sua casa para poder fazer o atendimento, verificar como é que está a rede, na sua empresa também. Tem soluções de telefonia, então a gente sabe que hoje todo mundo está no WhatsApp, na internet, mas tem um telefone fixo para a sua empresa, dá essa segurança. Você precisa de um telefone com DDD do Paraná, de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, a AT Plus consegue também te ajudar. Então, assim, são soluções personalizadas para fazer a sua empresa se conectar, você também poder se conectar aí, o profissional autônomo também vai ter esse suporte, e tudo isso você conta aí com o suporte e a tecnologia da AT Plus. A AT Plus está disponível para você no WhatsApp 49 3240 0800, ou você pode escanear o QR Code e falar diretamente com a equipe da AT Plus. É isso aí, boas dicas para a gente começar o pulso, né? E essas empresas é um pouco do que a gente tem de bom aqui na Serra Catarinense, né? Mas você falou uma coisa que chama muita atenção, que é essa característica da gente estar sempre trazendo um novo convidado com um novo tema, né? Mais de 250 programas aí. Alguns repetem, mas é porque, de forma geral sempre tem novidade, né? O convidado pode ser o mesmo, mas o tema vai ser diferente. E eu acho que tem uma característica que a gente às vezes ignora, às vezes a gente não sabe o potencial que a gente tem na nossa região. Perfeito. Em torno de algum assunto, de alguma área de conhecimento. E o nosso convidado de hoje vem justamente trazer informação, conteúdo e compartilhar várias ideias legais. Eu conheci ele num evento aí recentemente, a gente pôde trocar muitas ideias. Também acompanha o Pulso Empreendedor, a gente está com o Juliano Pereira hoje aqui, ele é engenheiro eletricista, ele tem pós-graduação em administração e engenharia de segurança do trabalho, tem uma carreira aí desenvolvida aí há um bom tempo já nas áreas técnicas comerciais da Celesc, que é a empresa de distribuição de energia hoje aqui em Santa Catarina, né, na agência regional aqui da nossa cidade de Lages, e tem ampla experiência aí também com planejamento, gestão de equipes, procedimentos técnicos comerciais, operação e manutenção do sistema de distribuição de energia e sustentabilidade do negócio também. Então a gente tem muito assunto hoje para tratar, sustentabilidade, inovação, vamos falar de energia, de eficiência. Seja bem-vindo ao Pulso, Juliano, tudo bem? Bom dia, né, pessoal? Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, trazendo essas informações em nome da Celesc Distribuição e compartilhando, né, com o nosso público aí as nossas ações em relação à inovação no nosso negócio, a distribuição de energia e também a cooperação com empresas, startups da nossa região. É legal já de começo ouvir falar isso, né? Conexão com startups, com outras coisas, que eu acho que a gente tem às vezes uma visão limitada das coisas, né? A gente vê uma empresa pública, né? Uma empresa que então a gente pensa assim, não, ela tá lá cuidando das coisas dela e não tá conectada com a comunidade. Na verdade é bem diferente disso, né? Nós vamos falar disso no programa, mas eu queria, Juliano, que você falasse também pro nosso ouvinte um pouquinho da tua carreira, né? Por que você tá ali, o que você tá fazendo hoje, né? De uma forma breve assim, o que você tá fazendo na Celesc, como que estão os projetos ali? Então, Malik, Vinícius, durante 17 anos, né, eu já desenvolvo essa atividade de engenharia dentro da empresa, né, atuando nos setores que estão pertinentes aqui à nossa agência regional, setor comercial, operação e manutenção do sistema, subestações e linhas de transmissão, né? E agora, por último, eu estou trabalhando com análise de projetos especiais e também coordenando as comissões locais de inovação do interior do estado, né? Como membro do comitê de gestão da inovação da nossa empresa. E o que vocês estão traçando, né, em termos de estratégia, o que vocês estão visualizando em termos de inovação que é importante a comunidade estar atenta aí? Ótima pergunta, Malek. Quando você falou em estratégia, esse é o ponto crucial, né, desse movimento todo que está acontecendo na nossa empresa no que se refere à inovação, né? A terceira iniciativa estratégica de nosso plano de diretor estratégico e operacional, ela trata sobre inovação, automação e novos negócios, certo? Então, nós já percebemos
que existe uma iniciativa estratégica na nossa empresa definida pelo Conselho de Administração, ou seja, o órgão de mais alta direção da nossa empresa, e que define os rumos que a Celesc deve tomar, né, em todos os setores de sua atuação. E aí nós podemos desdobrar isso em inúmeros projetos operacionais, inclusive projetos específicos para tratar a inovação na empresa como um todo. Quando fala em inovação, Juliano, a gente sempre está olhando para um desafio, para um problema, para algo que tá acontecendo. E aí, como leigo, né, como alguém que não... Porque eu acho que é muito bom a gente ter essa oportunidade de conversar contigo, né, e trazer aí a Celesc aqui também, que é a nossa fornecedora de energia. E aí eu te pergunto, assim, né, o que tem na minha cabeça? Eu vejo que tudo está cada vez mais elétrico. A gente tem agora os carros elétricos que estão começando, já é uma realidade, né? Há alguns anos atrás era futuro, hoje em dia já é presente. E aí a gente vê cada vez mais, acho que é uma tendência que não tem volta mais, os carros vão ficar elétricos e tudo, né? Se faltar energia, acabou tudo, né? Acabou os equipamentos, né? A própria queima de gás, por exemplo, né? A gente trabalha com projetos residenciais, aquela coisa, até queima de gás. Não, vamos acabar com isso, vamos para... Tá todo mundo indo pro elétrico, né? E eu fico pensando, será que isso é sustentável mesmo? Porque, a gente tem hoje uma realidade, a gente tem uma capacidade produtiva. Eu te pergunto assim, né? Como leigo mesmo, quais são os desafios hoje que a Celesc enxerga e quais que desafios vão ser resolvidos com as inovações que a Celesc está buscando? Talvez essa é a pergunta aí para a gente poder entender o que a Celesc está olhando para o futuro, né? Vinícius, assim, é importante nós trazermos o que está definido na política de inovação da nossa empresa, tá? Uma vez que foi definido inovação como algo estratégico no nosso planejamento, tá? Nós passamos a implementar isso de uma maneira organizada, planejada e bem definida. Então, hoje a nossa empresa tem uma política de inovação, né? Nós temos um regulamento de inovação e um programa de inovação que nós devemos seguir. E nesse conjunto de documentos que nós estabelecemos como as regras para que nós possamos desenvolver esse programa, existe muito a questão de sustentabilidade. Bacana. Né? A sustentabilidade de nossa empresa. E, consoante a isso, o importante é que nós tenhamos muito bem claro o que está escrito lá e definido, né? E nós entendemos como inovação igual uma ideia, mais implementação e mais resultado. Tá? Se qualquer fator dessa equação não funcionar, nós não temos uma inovação. Aí você traz o assunto em relação a crescimento de demanda, né? elétrica, né? O crescimento de demanda. Sim, esse é um dos nossos objetivos. Bacana. Certo? Isso é uma tendência que está acontecendo e você muito bem falou, há pouco tempo nós ouvimos falar do carro elétrico, né? E pensávamos que isso ia demorar mais algum tempo. Não, já é uma realidade. Certo? E a nossa empresa ela pensa como que nós devemos condicionar o papel da distribuidora de energia com essa nova realidade. Só que não é só o carro elétrico. Tem tantas outras possibilidades e cenários que estão se construindo e que abordam o tema eletricidade, que trazem isso como um insumo, que nós definimos ou decidimos nesse planejamento estratégico abrir as portas da Celesc, né, para que nós possamos realmente fazer essas conexões, atender as demandas que virem e também ser uma espécie de suporte para todas essas empresas que estão conectadas nesse ecossistema de inovação em relação à vertical energia. E como que a comunidade pode participar disso? Porque quando você fala assim, a gente percebe que existe, né, um planejamento, uma política, tudo como você disse, mas como que, por exemplo, eu tenho uma empresa que está ligada à eficiência energética, o que está ligado, está pensando em sustentabilidade. Como que eu posso me envolver com isso, né? Porque eu entendo que justamente essa visão de inovação, ela é para que a gente integre com a comunidade e não que a coisa aconteça só da porta para dentro da empresa, né? Como que vocês enxergam que a comunidade pode participar disso? Então, Marek, perfeito a tua colocação. Um dos nossos princípios também é que nós não podemos avançar os limites enquanto nós não tivermos com a nossa casa arrumada. Tá? E esse foi um grande desafio, certo?
por que um desafio? A nossa empresa é uma empresa regulada, tradicional e que atua num setor de serviços, certo? Logicamente, além de ela ser pública. Tá? Logicamente que nós devemos, antes de ter toda essa conexão com eu falo muito, né, dos muros para fora da Celesc, nós temos que ter essa questão muito bem definida internamente, né? E nós traçamos algumas ações internas para que nós pudéssemos realmente trabalhar a cultura de inovação com o nosso público interno, certo? Nós lançamos desafios internos para verificar, por exemplo, as ideias que já estavam sendo tratadas de uma maneira independente na nossa empresa e reconhecer os empregados que empreenderam dessa maneira. Tá? Nós lançamos desafio para saber quais são as ideias que os empregados sugerem que nós possamos implementar de modo a tornar o nosso negócio mais eficiente nos diversos setores da nossa empresa de atuação. Tá? E nós conseguimos, nesse último ano, 14 meses, ter um pontapé inicial nesse processo e já conseguimos verificar mudanças culturais que estão acontecendo internamente. Pois bem, passado esse momento e paralelo a isso, na verdade, né, nós temos os projetos externos, certo? Um desafio que sempre houve na nossa empresa por conta da regulação são os projetos relacionados à pesquisa e desenvolvimento. Tá? A ANEEL define que as concessionárias de energia têm que ter um programa de pesquisa e desenvolvimento, certo? Com editais, chamadas públicas anuais, para captar essas tecnologias que estão acontecendo nas universidades e instituições de ensino, certo? E que possam trazer algum benefício para a sociedade e para a empresa. Então isso já acontece. O que modificou é que agora a política de inovação ela permitiu, por exemplo, que nós fizéssemos uma conexão com a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e pudéssemos contratar o Link Lab daquela instituição para lançar desafios abertos. Legal. Então, nesse sentido, eu vejo que nós avançamos de uma maneira muito grande na possibilidade de captar empresas locais, na verdade empresas de qualquer lugar do nosso país, inclusive internacionais, se for o caso, mas que possam trazer as tecnologias que se sugerem para resolver as dores que nós podemos basicamente apresentar. Dessa forma vocês têm organizado, né? Junto nessa parceria com a CAT, com o Link Lab, vocês têm organizado os desafios, o que é um problema, vamos dizer assim, né? Quais são os pontos aonde a empresa está mirando, né? Onde a empresa percebe, e qualquer empreendedor pode propor uma solução. Daqui a pouco, se ele já tem uma solução, ele pode colocar aquela inovação dentro da Celesc através desse link, é isso? Exatamente dessa maneira. E aí é interessante, nós trazemos uma situação da companhia, Malik, no mesmo sentido em que nós falamos de que nós devemos trabalhar a cultura de inovação na nossa empresa, porque enquanto coordenação regional, tá? Das inúmeras coordenações regionais que nós temos, hoje nós temos 16 agências regionais e nós temos trabalhado inovação em cada uma dessas agências regionais. Nós decidimos que as definições dessas dores que nós vamos lançar para o mercado, elas também venham das agências regionais, tá? Para que nós possamos ser atendidos aqui na ponta. Certo? Que não seja algo só definido pela administração central de nossa empresa. E isso é muito importante para quê? Para que nós tenhamos realmente, sejamos ouvidos segundo os problemas que nós verificamos aqui na ponta, operacional, comercial, de manutenção e assim por diante, né? Tenhamos essas dores atendidas, certo? E também para que possamos fazer essas conexões na ponta, como você bem falou, que nós tenhamos empresas, talvez locais, que já tenham alguma alternativa para que essas dores sejam resolvidas, ou ainda mais, que ao nós apresentarmos uma dor, elas possam, de repente, dedicar um tempo para isso e possam
ter alguma solução para que isso seja resolvido. E eu gostaria de ir um pouquinho a mais nesse sentido e falar dessa grande oportunidade. Por quê? De uma maneira geral, logicamente que se considerando as condições climáticas, geográficas de cada região do nosso país, nós temos a modalidade de distribuição de energia de uma maneira igualitária, com os mesmos procedimentos, com as mesmas ações a serem tomadas, com a mesma regulação, né? Logicamente considerando os indicadores de cada região, mas o modus operandi é o mesmo. E aí eu percebo assim, poxa, se de repente uma empresa consegue resolver uma dor que seja apontada pela Celesc, ora, isso pode ser uma dor de todas as outras concessionárias no país. E, de repente, escala isso de uma maneira bem Aí grande. tem tudo a ver com startup, né? Porque daqui a pouco a pessoa está lá querendo montar uma startup na área de eficiência energética ou ligado à sustentabilidade, ao tema que envolve aqui o programa de hoje. E daí a pessoa está iniciando algo do zero, né? Tentando validar um problema, tentando identificar uma dor da sociedade, quando, na verdade, né, a própria comunidade que está ligada com a inovação dentro ali, né, desse ambiente já determinou que é uma dor real, as pessoas sentem aquilo, e daqui a pouco já pode ter uma oportunidade de entrar com a solução dentro de uma empresa que vai ter como aportar, que vai querer comprar isso, que vai inclusive ajudar no desenvolvimento de alguma forma, né, direto ou indiretamente. Então faz muito mais sentido para uma startup, né? Curta aquele caminho todo que a gente fala, né, que é da jornada da startup, de você dizer, cara, não precisa porque, né, você sofrer. Claro, isso também acho que não dá para deixar de lado o propósito do empreendedor, claro, de fazer aquilo que gosta e tal. Mas, pô, você tem um negócio de automação, um negócio está na área de energia, de sustentabilidade, cara, vai lá procurar. E eu te pergunto, assim, tem pré-requisitos, assim, Juliano, para poder ingressar em algum tipo de desafio desses? Como que a pessoa acessa isso? É um site? Só para a gente poder, de repente, dar um pouquinho mais de informação. Perfeito. Hoje nós temos esse convênio com a CAT, né? Então o Link Lab, por conta do know-how deles, de toda essa experiência que eles já executam, nós nos tornamos uma corporate da CAT, né? Do Link Lab, e eles fazem essa gestão dos desafios abertos para nós, tá? Então, os 2 primeiros desafios, se eu não estou enganado, foram lançados em agosto. Né, eles já tiveram o período de apresentação de propostas e já foi encerrado, e agora nós estamos na fase de definição da contratação das startups que se apresentaram, certo? Nós temos contratados com eles seria até o final desse ano, mas logicamente nós vamos ampliar aí o nosso contrato mais 6 desafios. Tá? E aí nesses próximos 6 desafios deve acontecer algumas demandas, como eu falei para vocês, né, demandas regionais de operação, manutenção e qualquer outro tema da Celesc. Ainda não foi definido qual é realmente o tema, mas nós temos 2 agora, Vinícius, que vão ser lançados. Eu acredito que até o final de outubro ou início de novembro, tá? Tem um pouquinho já, né? Definidos, com temas definidos voltados a suprimentos. Bacana. Tá? É uma área bem interessante, né? Que de repente pode abrir aí um campo de pesquisa, de consulta para startups locais. Essa gestão toda é feita pelo Link Lab via o site da ACAT. E lá está publicado, né, todas as informações, qual é o propósito, a dor, de uma maneira muito bem organizada, objetiva. Para quem ainda não teve oportunidade de consultar o site da ACAT na aba Link Lab, eu sugiro ter essa experiência para ver como que são os desafios. Lá, eu consultei ontem, tem lá, acredito que uns 8 ou 10 desafios de outras empresas lá, inclusive de empresas públicas, né? E aí é uma outra... um outro ponto a nós discutimos aqui, porque eu vejo que as empresas públicas estão se voltando para isso, né? E aí, logicamente, você começa a observar a Celesc, ok, nós somos regulados, nós temos metas, nós temos que cumprir algumas condições que a ANEEL nos estabelece em prol do bem atendimento da sociedade. Mas aí você vê também, nesse mesmo compromisso social, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o Ministério Público de Santa Catarina,
também vinculados a esse ecossistema de inovação para que possam atender. Nós temos, de uma maneira recorrente, algumas reuniões, por exemplo, com o Tribunal de Contas do Estado para discutir inovação, como que nós estamos fazendo, como eles estão fazendo, trocar essa informação e melhorar esse ecossistema inovador nas empresas e nos órgãos públicos. Perfeito, cara. A gente teve, né, só fazendo aqui uma conexão para a nossa audiência, a gente recebeu recentemente aqui no Pulso Salomão, falando sobre o projeto Reúne. Recebemos o professor Caio, né, o reitor da Uniplac, e ambos, né, o Reúne, por exemplo, eu participei do Reúne como mentor, e os desafios do Reúne, eles eram lá do Link Lab da CAT, ou seja, né, tinham lá vários desafios, né, para o pessoal empreender, ou seja, são os universitários, né, tinha o pessoal da Uniplac, de outras universidades de Santa Catarina, desenvolvendo o projeto. Então, tipo, tá tudo conectado, entendeu? Eu acho que, assim, oportunidade não falta para a galera, né? Enfim, seja universitário ou quem não, já passou dessa fase e tudo mais, para ter a oportunidade de criar um negócio ali e já ter um cliente grande, né? Imagina você começar um negócio já atendendo a Celesc, por exemplo, né? E olha a importância, né, daquilo que a gente sempre reforça aqui, né, que é estar conectado a um ecossistema, que é estar conectado, fazer parte de um ecossistema, estar conectado a um hub, né? E a CAT hoje, a Associação Catarinense de Tecnologia, ela realmente representa muito isso, né? Faz essa conexão entre empresas, universidade. Claro que tem essas iniciativas como o Reúne, que nasceu aqui na Serra Catarinense, Sim. na Universidade do Planalto, aqui na Uniplac, né? É uma iniciativa que começou aqui, mas que tá todo mundo muito atento, né, em como fazer essas relações. Mas chama atenção, e eu acho que é de utilidade pública, é uma informação importante a gente dizer como as instituições públicas, né, sejam empresas ou autarquias, enfim, né, ou você falou dos tribunais ali, né, todo esse setor judiciário também, se voltando para essas questões de inovação e como a gente também, como empreendedor, tem que estar atento a isso. Olha só, tá todo mundo pensando em como resolver os desafios, os problemas, e colocando isso de uma forma aberta para que mais pessoas possam participar dessa solução. Mas como você bem disse, né, Juliano? Primeiro, a gente tem que organizar a nossa casa. Então você, como empresa ou como instituição, também precisa avaliar como está a cultura de inovação dentro do teu espaço, lá da tua empresa, da tua instituição, associação, universidade, não importa, né? Como que tá essa cultura, porque eu acho que esse é um ponto muito legal que vocês trabalharam ali, essa cultura interna, para que também as pessoas comecem a entender o que é esse processo, fazer parte, propor também, né, ideias, soluções, ou às vezes o modo como tudo isso vai se operar. Então, muito legal o case que você está trazendo aqui, Juliana. A gente no segundo bloco vai entrar um pouquinho em mercado, acho que é legal a gente falar um pouquinho de sustentabilidade do mercado de energia elétrica também e visualizar algumas oportunidades, que acho que também tem alguns editais que podem ser interessantes para você, empresário. A gente já volta com o Pulso. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o Juliano Pereira. Ele é engenheiro eletricista e tem ampla experiência aí com planejamento, gestão de equipes, operação e manutenção do sistema de distribuição de energia elétrica e sustentabilidade do negócio. Além de várias pós-graduações, aí o cara é um fera aí. A gente está falando sobre inovação, sobre eficiência energética, sustentabilidade. Acho que para começar esse segundo bloco, a gente podia falar daquilo que a gente deixou o gostinho ali no primeiro bloco, que é falar um pouquinho também como que está o mercado de energia elétrica, né? A gente vê muito essa coisa assim, tá muito em alta, além do que o Vini falou, né? Das demandas, carro elétrico, veículos, equipamentos, a gente também vê uma mudança também na geração de energia, porque antes a gente tinha aquela coisa bem centralizada, né, com as usinas, né, as grandes usinas, e hoje a gente tem também a questão de geração compartilhada, muita questão de sustentabilidade. Como que você enxerga, Juliano, isso também? Que oportunidades existem nesse mercado? Bem, Malek, Vinícius, o nosso país, ele é um país com uma matriz energética predominantemente hidráulica, né? Porém, esse cenário tem se modificado ao longo dos últimos anos, né? Nós vemos aí com grande ampliação a matriz eólica, né? E a partir do momento que o cenário econômico começou a favorecer a produção das placas de geração de energia solar, né, nós começamos a também perceber a geração distribuída aí nas residências, nas empresas, né, conectadas diretamente ao sistema de baixa tensão das concessionárias, tá? E esse cenário não vai mudar,
né? Eu acho que cada vez mais vai se apoiar. O governo federal tem alguns programas que incentiva essa geração sustentável, né? Geração de energia sustentável, e isso deve permanecer ao longo do tempo em função aí das questões ambientais que se apresentam, certo? E nesse sentido, Malik, eu poderia chamar uma atenção aqui para alguns programas que a Celesc desenvolve, por exemplo, o programa de eficiência energética. Né? O programa de eficiência energética ele prevê o financiamento de ações que venham buscar eficiência energética tanto na área industrial quanto na área residencial e comercial. Tá? Inclusive nós estamos aí às vésperas de abrir um edital, uma chamada pública para eficiência energética que deve acontecer em janeiro, tá? Final de dezembro, início de janeiro de 2024. Né? E que prevê aí um aporte de aproximadamente 15 milhões já definidos, 15 milhões de reais definidos para financiamento de ações que busquem a eficiência energética tanto na área residencial, comercial e industrial. Ou seja, eu tenho uma indústria, eu posso entrar nesse edital, captar uma verba, um valor para fazer um investimento, né, que esteja alinhado então, né, com essas questões aí de eficiência, e isso pode promover uma economia na minha empresa, é isso? Exatamente. Exatamente. Até porque você pega a indústria, cara, eu já trabalhei numa das grandes indústrias que a gente tem aqui na região. E, cara, é absurdo, assim, sabe, o tanto que impacta o consumo energético, assim, é algo que, para alguns negócios, principalmente eu tô mais na área tech ali, beleza, tem lá a conta de luz, né, Mari, que chega, mas quando você pega uma indústria, cara, isso tem um peso muito forte, assim, na constituição de custo, né, do produto. Então, eu lembro de ter visitado no norte do estado de Santa Catarina uma empresa que era uma metalúrgica que fazia algumas peças, inclusive para exportação, conseguia exportar até para os Estados Unidos, tamanha era a tecnologia que envolvia, e eu lembro que a gente, como jovem empreendedor, fez algumas perguntas lá, e o ponto dele, né, qual que é o ponto aí, né, o desafio maior, ele falou, energia, né, e na época, né, quando a gente visitou, eu era jovem de verdade na época, né? A gente realmente ainda tinha algumas iniciativas, mas não tinha essa visão que já se tem hoje de geração e de novas possibilidades. Mas acho que o mercado está mudando em relação à geração, mas também está mudando em outros termos, né, Juliana? Eu acho que também tem outras coisas acontecendo em relação à distribuição. O que você pode compartilhar conosco? O que acontece, né? Cada vez mais os nossos indicadores, eles são, as metas que nós temos que cumprir, elas são mais adequadas no sentido, elas nos exigem mais para atender a sociedade de uma maneira mais eficiente. Por exemplo, nós somos definidos somos requisitados para atender a sociedade, né, com um tempo de interrupção bastante pequeno. Né? Se tu pensar toda a nossa topologia dos nossos sistemas, dos nossos circuitos, nós trabalhamos com uma distribuição de energia ainda com rede aérea, né? E é assim que tem que ser no nosso país, e os desafios eles vêm. Né? Uma vez que nós temos essa topologia de distribuição de energia e cada vez mais os índices que nós temos que cumprir mais apertados, né? Nós temos que lançar mão aí de novas tecnologias, de conexões com empresas para que possamos pensar mecanismos, né? Para que nós tenhamos os nossos indicadores atendidos, e isso vai refletir no bem atendimento da sociedade. Como, por exemplo, Malik, Vinícius, hoje nós já temos circuitos que eles são realimentados de uma forma automática, sem ter a intervenção de uma equipe de operação, de um centro de operação e assim por diante. Isso vem ao encontro, logicamente, da inovação no processo, no sistema de distribuição de energia, né? Porque toda essa tecnologia foi desenvolvida buscando melhor eficiência da distribuição de energia. Muito legal. E falando um pouquinho da questão mais regional agora, né? Entrando um pouco nesse aspecto, você fala da Celesc como um todo, a gente sabe que existe uma estratégia macro aí, e como tu falou da própria agência reguladora, né? Em nível nacional ela também está traçando alguns objetivos, a gente vê esse enfoque de sustentabilidade, mas olhando assim na região, aqui na Serra Catarinense, por exemplo, como que as pessoas também podem se aproximar disso? Qual que é o canal, né? Porque a gente tem
Instituto Federal de Santa Catarina, tem a Uniplac, tem o Orion Parque Tecnológico, tem as entidades. Como que você vê também essa construção, né, aquele pensar global, mas agir local, né? Como que a gente pode agir aqui no local? Como que a gente pode conectar mais também as instituições para trabalhar junto? Eu vejo sim com muito bons olhos, né, a criação de hubs de conexão, de centros de tecnologia que possam fazer justamente essa interação entre os agentes que trabalham em inovação na nossa região. Né? Isso trará realmente frutos muito promissores. Assim, eu vejo que vai acontecer um desenvolvimento tecnológico se nós atuarmos de uma maneira planejada, organizada e que possa ser atrativo aí para todos esses entes que trabalham inovação, quer seja a área de ensino, quer seja as empresas, levando um pouco para o social também. As instituições sociais devem participar disso, porque eu vejo que, olhando a Celesc como uma empresa pública, nada mais justo de que nós possamos devolver para a sociedade o que a sociedade quer da nossa empresa, né? E podemos trabalhar também nessa esfera social, como, por exemplo, o programa de eficiência energética que eu falei para vocês, né? Ele prevê que instituições sociais possam ter acesso a esse financiamento e não precisa ter a contrapartida para a concessionária. Olha só. Sabe? Então é questão de estudar bem o edital, de ter uma conexão e algo bem planejado no sentido de que possamos auxiliar essas instituições, né, tá, a escrever projetos, a publicar e apresentar esses projetos para que nós possamos analisar, certo? E possamos conceder esses benefícios. Mas eu percebo assim que se nós conseguirmos, né, em âmbito regional, fazer de fato a conexão dessas entidades, das instituições de ensino que trabalham em inovação, das startups, e possamos agir de uma maneira ordenada, organizada, divulgando todas essas possibilidades, por exemplo, que a Celesc proporciona, mas eu acredito que outras empresas da nossa região também veem a inovação, né, e podem auxiliar nesse processo, como a criação de oportunidades e assim por diante, né, nós alavancaremos aí esse setor de tecnologia, esse setor inovador que eu acredito que a nossa Serra Catarinense tanto necessita. Mas fica bem claro, né, uma coisa, né, se você não estiver conectado com o meio acadêmico, se você não estiver conectado com um hub de inovação, se você não estiver conectado, né, com as startups, com alguma coisa, você vai ficar de fora de muita coisa que a gente falou aqui, né? E eu acho que isso serve não só para o tema do programa de hoje, né? É o que a gente sempre fala aqui, né, Vini? Serve para qualquer coisa, né? Para qualquer assunto. Você tem que estar conectado a essas oportunidades que você falou. Eu fico pensando aqui, né? Quantas grandes empresas aqui na nossa região, né? Ou pequenas empresas, ou como você falou, projetos de âmbito social também poderiam, né, se beneficiar, né, desses editais, dessas oportunidades. Quantos empreendedores, eu vejo também muita gente sofrendo, né, instalando painelzinho solar lá e o cara lutando para montar o negócio. Não, isso aqui é o futuro, mas ele não sabe que daqui a pouco tem um programa de desenvolvimento ali, né, onde ele pode trabalhar com inovação aberta, onde ele pode daqui a pouco pivotar um pouco o modelo de negócio dele, não deixar de atender de repente o cliente, mas colocar essas inovações para dentro de uma empresa pública. Então eu vejo assim, o programa de hoje foi recheado de várias oportunidades. Eu acho que essa que é a grande dica para você, né? A gente precisa estar atento. Se você quer realmente inovar, você precisa estar primeiro observando o que as outras empresas, o que os outros estão fazendo em termos de inovação, né? E eu acho que chama atenção, olha só, poder público, né? As empresas públicas, né, que tem um caráter diferente, vamos dizer assim, mas as empresas públicas estão olhando para a inovação, né? E você no teu negócio, né? Como que você é empreendedor, e não importa se você é um micro, se você é um MEI, se você é uma empresa de pequeno porte, né? Não importa onde que você faz parte, uma associação, uma instituição, você precisa estar ligado a isso, né? E eu acho que ficaram várias dicas aqui ao longo do programa para você fazer inovação no seu negócio, mas também várias oportunidades e dicas para você pensar em startup, em soluções e melhorias na tua empresa, né? Eu já fiquei pensando aqui, eu tenho um cliente de uma grande empresa que eu fiquei pensando assim, pô, esse negócio de edital aí é bem para ele, porque também precisa, eu acho que é uma deficiência nossa hoje, uma cultura de gestão de projetos e de escrever projeto. E a gente fala muito sobre isso aqui na região, do grande desafio que é escrever o projeto. Então, às vezes tem um edital, a pessoa não sabe nem escrever, nem como
lê aquele edital e não consegue, às vezes. Isso é um problema cultural, né? Acho que é um problema cultural do brasileiro também. Do brasileiro, e uma questão até de formação, de conhecimento também, né? Que a pessoa lê aquilo e paralisa, não sabe como escrever, né? Um ponto que eu quero destacar, que eu acho que é muito interessante, eu acho que a gente traz aqui uma questão que... E aí eu preciso abrir isso, né? A gente ouve muito, assim, quando a gente fala em corporates, né? Que são grandes empresas, grandes instituições, sejam elas públicas ou privadas. É muito normal, por exemplo, né? Vou falar aqui. Faltou luz lá na minha rua. Aí, tipo, porque a Celesc, não sei o que e tal. Tá, beleza. Aí vocês devem receber. Aí, beleza. Teve alguma situação. E aí, tipo assim, o que eu quero dizer aqui? Muitas vezes a gente tá tão acostumado a só reclamar, e aí eu acho que fica como dica, como questão de mindset mesmo, de forma de se comportar. Tá, cara, beleza. O que eu posso fazer? Tem que ter uma empatia também, porque sim, as empresas, a Celesc lá com, né, uma empresa, uma instituição que tem muito dinheiro e tal, mas os caras têm problema também, os caras estão abertos a ouvir. Cara, então me ajuda a resolver, me fala como é que a gente pode, vamos trabalhar junto. Eu acho que essa porta aberta para a gente poder se aproximar de grandes corporações, e aí eu falo, né, cito aqui a Celesc, enfim, existem várias grandes corporações, poder público de forma geral, é um primeiro passo para a gente começar a construir uma sociedade mais, com menos ódio, talvez, assim, sabe, aquela coisa de simplesmente só reclamar por reclamar. Cara, o que você pode fazer para ajudar? Beleza, tem o problema e tal, mas você citou, né, e aí eu cito aqui, cara, é grande, assim, o uptime que a gente fala, né, que é a disponibilidade que tem de energia. Eventualmente pode acontecer uma situação, mas, será que eu fui lá procurar o responsável para conversar, para entender alternativas? Como que de repente eu até posso empreender com isso? Então, acho que tem uma dica aí, uma mensagem também de a gente reclamar menos, buscar mais, se aproximar, abrir o diálogo, conversar para resolver. Porque eu tenho certeza que quando acontece uma situação, não é porque a Celesc quer, enfim, e ninguém quer, né? Um problema, a gente falou sobre pós-venda esses dias aqui com o Malik, e é uma questão de entender, ter empatia e a gente buscar a solução, né? Acho que fica aí a dica também para nossa audiência. Vou colocar aqui uma sugestão, por exemplo, né? Só a título de ilustrar um pouco o que o Vini falou. Próximo da onde eu moro, existe, né, obviamente, as linhas ali de energia e comunicação, e aí as árvores estão plantadas no lado dessas linhas. E aí, por um longo período ali, né, as árvores se desenvolveram e eu passava ali e dizia, que complicado isso, porque o poder público tem que fazer a poda da árvore, está embaixo dessas linhas, para a Celesc, para a distribuidora, né, então daqui a pouco... caiu a luz ali no meu bairro. Pode ser uma situação dessa, de vento e uma vegetação que encostou ali e causou algum tipo de dano, algum tipo de problema. Daí vamos pensar, tem um grupo, por exemplo, aqui na nossa cidade que trata da arborização da cidade. Se esse grupo for focado, por exemplo, uma questão, olha como é simples, né? Daqui a pouco o levantamento das árvores que estão em área de linha, como que faz o manejo disso, né, para de repente cortar essas árvores, mas não só suprimir a vegetação, plantar árvores em novos locais. Acho que a gente já resolveria bons problemas na cidade com uma coisa muito simples. E tem gente lá, por exemplo, no CAV, estudando essa questão de arborização urbana, né? É de interesse da Celesc, o Orion Park também ia adorar se tivesse alguma conexão com isso, universidade, enfim, faz todo sentido, mas só para ilustrar como às vezes a gente está reclamando e o problema está em frente à nossa casa, mas ninguém visualizou aquilo como um modelo de negócio, como um projeto que seja, às vezes não é um negócio, mas é um projeto promissor, né, que pode ser replicado em outros locais também, então fica a dica aí para você, não sei se faz sentido para você, Juliano, acho que tem só uma palavra, né, tipo, ter atitude. Atitude, cara. Né? Vá lá e faça alguma coisa que é melhor do que reclamar. Pra gente não se alongar aqui, né? A gente já finalizou o tempo do programa aqui. Eu quero agradecer, Juliano, a tua presença aí, né? E eu acho que você é uma figura que representa um pouco aquela coisa que a gente também fala aqui, que é do empreendedor dentro de um negócio. Porque trabalhar a inovação dentro de uma empresa que tem regulações, que tem, né, a gente sabe que é muito diferente empreender na iniciativa privada e empreender no poder público. Você falou, tem uma ANEEL em cima de vocês ali, que é uma agência nacional, tem, né, várias regulações, regulamentações, instruções normativas e você tem que fazer dentro da regra do jogo, né? Então, assim, te agradecer, né, dizer que tu é uma referência no empreendedorismo e na inovação dentro de uma empresa dessa, então é algo que a gente precisa, e deixar aí um espaço final para as suas considerações. Olha, Malik,
de fato, assim, de coração, muito obrigado por essa consideração, né, em meu nome particular e também em nome da Celesc, porque eu acho que nós devemos aproximar cada vez mais a nossa concessionária da sociedade, né, para que a própria sociedade entenda o nosso negócio, né. O Vinícius falou algo muito interessante. Muitas pessoas lembram da Celesc quando falta energia, mas não lembram de todo o tempo que ficou com energia. Verdade. Né? E o nosso maior interesse é que não lembrem da Celesc. Então quer dizer que não falte energia. Lá na T Plus a gente pensa exatamente a mesma coisa. Se você não lembra da internet é porque tá tudo certo. Né? Nesse sentido. Mas assim, é um longo caminho que nós temos que trilhar, né? A empresa está de portas abertas e braços abertos para que a sociedade entenda, né, as nossas dificuldades e possa colaborar com isso. Inclusive, Marco, você já pode começar a escrever o teu projeto aí de remoção da vegetação, porque ele tem toda a aderência aí às questões de distribuição de energia. Certo? E assim, pessoal, né, deixar essa mensagem para que nós possamos aí nos conectar na nossa região. Eu acredito que a nossa região tem muito para crescer e também tem muitas pessoas que valorizam isso, potenciais, né, e que podem realmente fazer a diferença nas suas empresas, nas suas instituições, conectando cada vez mais, né? Se nós pegarmos o modelo W3 de gestão, né, nós podemos ver isso, né, que é conectados que nós vamos crescer e desenvolver não só a tecnologia, mas também a sustentabilidade de nossas empresas. Então, fico à disposição, né? Estamos trabalhando diretamente na agência regional aqui da Celesc de Lages. Quem puder e quiser maiores informações, as portas da nossa empresa, da nossa agência regional está aberta para que possamos fazer essas trocas e construir aí um futuro melhor para a nossa região. Muito perfeito, legal. Juliano. Obrigado, Juliano. Obrigado você que nos acompanhou. Esse foi o Pulso Empreendedor aí, com um tema bacana para você. A gente agradece, claro, alguns até que a gente citou aqui. Orion Parque Tecnológico. Tem também o Clube de Negociadores. Segue o Pulso nas redes sociais. Ativa aí sininho com notificação. Fica por dentro, compartilha. E claro, ajuda a gente a construir o conteúdo também. Você tem uma sugestão, traz pra gente. Assiste também o episódio no YouTube. Valeu e segue o Pulso. É isso aí, galera. Semana que vem mais um episódio pra você. A gente se encontra aí pelas redes sociais. Até mais. Valeu.